priorizou a estar aqui nessa casa para prestar o seu culto a Deus. E eu tenho certeza que Deus está presente nesse santuário nesta noite para receber o seu culto, para receber a sua adoração, porque o Senhor Jesus diz que aonde estiver 2 ou 3 congregados no meu nome, ali eu estarei no meio dele. Nós nesta noite somos aqui mais de que 2, somos mais de que 3, somos aproximadamente umas 70, umas 80 pessoas, né? Ou mais, 80 pessoas. E eu quero crer que nós temos aqui nesta noite, se for 80, é 80 adorador que vem nessa noite para um momento específico de estar tributando a Deus o seu louvor e a sua adoração. E nós, quando olhamos dentro da palavra do Senhor, eu quero ser breve, normalmente os cultos de domingo, voltando à normalidade, com as restrições pelas quais eu já tenho falado todos os dias, que é o álcool em gel, máscara, distanciamento, mas estamos voltando à normalidade. Se assim for, o nosso culto hoje eu tenho uma duração de 2 horas, mas nós vamos terminar antes. Nós começamos mais de 7 e vamos terminar antes das 9, em nome de Jesus. Então ainda não estamos alcançando o período todo, preenchendo o período, né? Mas, meus queridos e amados irmãos, quando nós olhamos dentro da palavra do Senhor e nós estamos vendo um sussurro entre as comunidades, entre até as entidades de classe, entre igreja, entre os grupos religiosos que se manifestam e se manifesta que também é um adorador e que serve um Deus. Às vezes não serve da maneira que a igreja do Senhor serve, não cultua da maneira que a igreja cultua, não presta a sua adoração da maneira que a igreja do Senhor presta, mas tem a intenção de direcionar o seu louvor, a sua adoração também para o Senhor. E nós olhamos um pouco mais atrás, lá nos evangelhos, nós vamos ver, meus queridos, que o Senhor Jesus Cristo, quando veio aqui na face da terra, ele não estava vivendo o período que nós estamos vivendo, estava inaugurando a dispensação da graça, que foi inaugurado no dia de Pentecostes, 50 dias depois da sua ascensão. Mas enquanto Jesus aqui na terra estava evangelizando, vale a pena nós nos lembrar que por onde ele passava, ele pregava o evangelho pelo qual ele veio anunciar. Só que o que nos chama a atenção, que ele não pregava um evangelho místico, não, ele pregava o evangelho puro, na sua essência, isto é, o evangelho pelo qual ele foi enviado para estar anunciando. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, lá no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, se não me trai a memória, o capítulo 7, a partir do verso 36, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que o Senhor Jesus, que sempre usava algumas metáforas, fazendo algumas comparações, usando algumas parábolas, mas era para ilustrar uma verdade. Está entendendo, meus queridos? Então, naquela ocasião, ele proferiu a parábola dos 2 fundamentos. E quando ele chamava a atenção da multidão que estava ao seu redor, ele chamava a atenção da multidão e disse: olha, o reino de Deus é semelhante ao homem que foi edificar uma casa. Aí quando ele chamou a atenção, que a multidão voltou-se para ele, aí ele pegou e disse: olha, aquele que ouve essas minhas palavras e pratica elas, ou guarda elas, ou obedece elas, eu vou mostrar a vocês a quem eles são semelhantes. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus disse: existiu um homem que foi edificar uma casa, e ele
ele foi lá numa rocha, e foi cavando na rocha, e quando cavou na rocha, edificou a sua casa. Aí de repente veio o temporal, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos, e deram com ímpeto ou com violência contra aquela casa, e aquela casa não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Aí ele falou: é semelhante àquele que ouve a minha palavra e pratica, aquele que ouve a minha palavra e obedece. Ele é semelhante a esse homem que edificou a sua casa na rocha. Mas tem uma coisa em contrapartida: aquele que ouça essas minhas palavras, mas não obedece, não pratica, não leva as coisas de Deus a sério. Aí eu vou mostrar para vocês a quem ele é semelhante. Ele é semelhante àquele homem que foi edificar a sua casa, cavou na areia e edificou na casa. Aí veio o temporal, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram contra aquela casa, e aquela casa caiu, e foi grande a sua ruína. Quando ele acabou de proferir essa parábola, as multidões que estavam ali ouvindo o Senhor Jesus, é importante nós nos lembrarmos que nos dias do Senhor Jesus Cristo tinha também enchedor de linguiça. Nos dias do Senhor Jesus Cristo tinha aqueles que ficavam pregando, tinha aqueles que pregavam um evangelho vazio, um evangelho sem conteúdo, um evangelho sem a verdade, um evangelho sem poder. Porque o apóstolo São Paulo, na carta que ele escreveu aos irmãos de Roma, no capítulo de número 1, no versículo 16, ele falou: olha, eu não me envergonho desse evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Mas no tempo que Jesus estava pregando, tinha pessoa que pregava um evangelho sem conteúdo, um evangelho sem poder, que não transformava a vida do pecador. Porque quando Jesus terminou de proferir aquela parábola, as multidões que estavam ao seu redor pegou e falou assim: olha, esse prega, mas a mensagem dele é diferente, não é igual a mensagem dos fariseus, não é igual a mensagem dos saduceus. Então quer dizer, no tempo do Senhor Jesus, tinha alguém que pregava um evangelho que ele não vivia ele, um evangelho que não mudava e que não transformava a vida do pecador. Você vai olhar no evangelho segundo escreveu São João, quando eles, aquelas autoridades, pegou e constituiu 2 soldados, e pegou e falou: você vai lá buscar aquele homem, traga ele algemado e nós vamos prender, porque por onde ele passa, ele está revolucionando o mundo com a sua doutrina. E aqueles soldados foram ao encalço do Senhor Jesus. Quando chega, Jesus estava pregando para a multidão, e eles ficaram ali observando a pregação daquele evangelho que o Senhor estava anunciando para os seus contemporâneos. Mas no final da história, eles pegaram e foram embora. Falou: não vamos prender o homem, porque esse prega totalmente diferente dos nossos religiosos, dos nossos fariseus, dos saduceus. Que os fariseus era a seita mais rigorosa, e tinha com eles que era o povo mais santo do mundo, era mais ou menos igual uma seita que tem nos nossos dias, e eles diziam que era eles os únicos que iam para o céu. Os fariseus tinham que nós, as demais pessoas ou as demais religiões, tudo contribuía para o mal e não levava o homem a Deus. O farisaísmo era a única doutrina que poderia encomendar o homem a Deus. Eles tinham tanto pavor, porque quando eles misturavam conosco, se chegasse numa reunião nossa, quando ia embora, largava o calçado do lado de fora, tirava aquela roupa, tomava banho e trocava, porque
considerava que no relacionamento com as demais pessoas, eles tornavam-se imundos. Mas aquele soldado vai embora para o seu Senhor. Quando chega lá sem ninguém, aí as autoridades que enviou eles disse: cadê o homem? Aí eles falaram assim: nós não trouxemos ele. Bom, mas por que vocês não trouxeram? Porque ninguém prega como ele. Ninguém nunca falou como ele. E deixa eu dizer uma coisa para a igreja nesta noite do Senhor Jesus. Esse mesmo Jesus, que quando ele pregava a sua mensagem, aqueles que verdadeiramente tinham fome de Deus, fome da palavra do Senhor, e que era tocado pelo verdadeiro Evangelho, aqueles, meus queridos e amados irmãos, reconhecia que verdadeiramente tinha algo do céu naquelas mensagens. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer: olha, ele chamava atenção, aquele que crê em mim, aquele que obedece a minha palavra, ele faz as mesmas obras que eu faço. Isto é, quando ele estiver pregando, ele vai receber unção do céu, que as pessoas serão impactadas com a vossa mensagem. Porque, meus queridos e amados irmãos, os sermões mais impactantes dos nossos púlpitos hoje deveria ser a mensagem da cruz, do Evangelho que transforma a vida das pessoas, o Evangelho que pega o homem, o mais vil pecador, lá no mundo e faz ele sentar entre os príncipes. É o poder que tem essa palavra para mudar e transformar o perfil e o caráter do homem. E Jesus deu esse poder para os seus sucessores. Tem uma coisa: a igreja do Senhor Jesus, ela deve carregar consigo as marcas de Cristo, os sofrimentos do Senhor Jesus, que não se completaram com a sua morte. A igreja do Senhor é que está determinada a sofrer as dores, as consequências que esse Evangelho lhe proporciona, para que até ele chegar ao coração do pecador. Mas em contrapartida também, essa igreja vai fazer obras maiores do que o Jesus fez. Ele falou, aquele que crê em mim vai fazer tudo que eu faço, ele vai fazer. Tem uma coisa, ele vai fazer maiores ainda, vai fazer obra mais poderosa ainda. Se esse obedecer a minha palavra, se andar após os meus ensinamentos. Parece, meus queridos e amados irmãos, que hoje já tornou até enfadonho as mensagens de exortação, de doutrina, a convidar o povo para vir para dentro do Evangelho do Senhor Jesus e andar de modo digno, conforme a palavra de Deus ensina. Mas eu quero dizer para a igreja, ainda continua sendo a melhor forma de um homem que tem as marcas do Senhor Jesus Cristo continuar fazendo a diferença nessa terra. Só o Evangelho do Senhor Jesus que pode moldar os nossos caráteres, que pode nos deixar um legado que o Senhor Jesus Cristo deixou, e nós continuar a fazer a sua obra até que o Senhor se manifeste nas ruas. E quando chega até o apóstolo Paulo, ele foi chamado, lá no livro que ele escreveu, na carta que ele escreveu aos irmãos de Éfeso, ele conta do mistério do Evangelho. Ele conta que o Evangelho ficou encoberto aos olhos dos homens por séculos e séculos, mas na hora, no momento, na primazia
revelou o mistério do reino de Deus e levantou o apóstolo São Paulo para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho que há anos, há milhares de anos, esteve oculto aos olhos dos homens, mas foi desvendado o mistério através das mensagens que Paulo pregava. E Paulo, meus queridos, não mudou. Paulo não é litimado, não acompanhou, não andou com Jesus, não fez parte dos 12, mas tem uma coisa: quando ele recebeu a chamada do Evangelho do Senhor Jesus, o próprio Jesus se manifestou para ele no caminho de Damasco, e ele fala que ele apareceu da forma de um abortivo, isto é, de uma mulher onde pratica um aborto. Assim foi que Jesus apareceu para ele, e ele começa a detalhar a maneira da manifestação do Senhor na vida dele, e agora prepara ele para dar continuidade nesse Evangelho. E ele, Paulo, quando ele recebeu a manifestação ou a visita do Senhor Jesus no caminho de Damasco, logo após aqueles dias lá dentro da cidade, passando os 3 dias de sequeira, ele começou logo a pregar, e quando veio a perseguição, imediatamente ele já foi logo levado pelo Espírito ao deserto da Arábia, e por lá oculta aos olhos dos homens, o apóstolo Paulo ficou 3 anos, e depois ele aparece agora com o legado de anunciar o Evangelho do reino de Deus. E ele chega até a falar que ele nem mereceu, não merecia ser chamado de apóstolo, porque ele era o menor de todos os apóstolos, porque ele perseguia o Evangelho do Senhor Jesus, aonde tinha um grupo de pessoas falando de Jesus, louvando o Senhor Jesus, tributando a ele culto. Ele incitava uma perseguição de ódio para exterminar aqueles que anunciavam as boas novas do Senhor Jesus. Ele saía de uma sinagoga correndo, mas entrava dentro de outra sinagoga. Saía de uma cidade correndo por causa do Evangelho, mas entrava dentro de outra cidade, procurava uma sinagoga, e lá ele estava anunciando o Evangelho do Reino. Aí aqui no livro de Atos Apóstolos, capítulo 17, vai dizer que Paulo começou a sofrer uma perseguição ferrenha, que os seus companheiros tirou ele lá da Tessalônica, por causa da perseguição do Evangelho, levou ele até Bereia. Quando ele chega em Bereia, entra na sinagoga e começa a falar do amor de Deus. Ele então agora é incitado pelos seus algozes, e agora eles pegam ele, os seus companheiros, discípulos, pegou ele, saiu com ele escondido e mandou ele atravessar para a cidade de Atenas. E lá em Atenas ele ficou aguardando os seus companheiros, enquanto se refugiava dos seus inimigos. Mas, no entanto, Paulo não parou de anunciar o Evangelho, meus queridos. Ele, em face da grande idolatria que ele via, deparava diante dos seus olhos naquela cidade, a Bíblia vai dizer que ele se revoltava dentro dele por ver tamanha idolatria e o quanto o povo dedicava aos deuses pagãos, que não poderia fazer nada para ninguém. Aí encaixa para nós entender que a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Às vezes, meus queridos, nós que somos detentores da verdade do Evangelho do Senhor Jesus, não nos empenhamos tanto igual os filhos da luz empenham, não lutamos tanto igual os filhos da luz lutam. Não, às vezes, não levamos essa palavra no sentido de esclarecer ao pecador que o único meio pelo qual o homem pode alcançar o favor de Deus, a dádiva da salvação, é se rendendo aos pés do Senhor. E às vezes os filhos da luz, que não
nós conhecemos, que não tem a experiência que nós temos, não tem a comunhão que eu e você tem com esse Deus que nós serve, mas tenta de todas as formas, mesmo de forma errônea, serve não entendendo, mas venha com todo esforço para que a pessoa venha fazer parte daquela filosofia religiosa que ele anuncia, mesmo não sendo a verdade, mesmo não levando ao céu, mas as pessoas, os filhos das trevas, diz a palavra do Senhor, que ele é mais prudente que o filho da luz. Você vai entender isso aqui, quando ele chega lá em Atenas, e ele entra no centro de exposição dos deuses, dos atenienses, porque o povo de Atenas era tão religioso, era tão cuidadoso, que para cada problema tinha um Deus. Tinha um Deus para tirar dor, tinha um Deus para abrir a inteligência do homem, tinha um Deus para revelar alguma coisa do homem, tinha um Deus para conduzir o homem, tinha um Deus para curar o homem, tinha para tudo quanto é gosto, tinha. E todos esses deuses eram representados por uma imagem de escultura que estava ali na exposição. E Pedro entra, e digo mais, ele deparou com um altar, e aquele altar estava escrito lá, o Deus desconhecido. Sabe o que era isso? Era o zelo do povo de Atenas, era o medo de ficar com deuses sem eles prestigiar ele, sem eles prestar um culto a eles. Então, dentro dos centenas de deuses que eles tinham na exposição religiosa deles, eles falavam assim: de repente tem algum Deus que nós não conhecemos ele, não sabe o nome dele, não temos uma imagem dele aqui, mas nós não podemos deixar de adorar ele. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui uma faixa ao Deus desconhecido, porque se tiver algum Deus que a imagem dele não está aí, que nós não conhecemos o nome dele e não sabe para que ele é protetor, de que causa ele é protetor, mas nós colocamos a faixa ao Deus desconhecido, que ele também vai ser adorado, ele também vai ser cultuado. E o apóstolo Paulo chega, quando é dada a oportunidade para Paulo, ele começa a pregar o evangelho do Senhor Jesus. Aí ele disse para os atenienses: olha, em tudo eu vejo o zelo de vocês para com os deuses pelos quais vocês acreditam, mas andando dentro do vosso santuário, andando dentro da vossa sinagoga, eu deparei com um altar, e nesse altar tinha uma faixa, e na faixa estava escrito: ao Deus desconhecido. E eu quero confessar para vocês uma verdade: o Deus que vocês estão adorando, que vocês estão servindo, mas vocês não conhecem ele, eu quero dizer para vocês, é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu adoro, e é esse Deus que eu estou anunciando aqui para vocês hoje. E o povo ficaram perplexos com Paulo, porque o Deus a quem eles não conheciam, o Deus a quem eles não conheciam, o apóstolo São Paulo se manifestou um profundo defensor deste Deus, um embaixador deste Deus. E eu quero dizer uma coisa para a igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta última hora, tudo aponta, meus queridos, para o relógio dia meia-noite. Um dia eu peguei uma mensagem aqui, aí o Gil ficou um pouco preocupado, que eu peguei e falei: olha, não faça projeto das coisas
desse mundo aqui para a sua vida de longo prazo, não, porque nós não vamos ter mais tempo. Nós não vamos ter mais tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Aí no outro dia, no mesmo dia, ele falou comigo, que ele falou: pastor, o senhor me deixou preocupado, o senhor me deixou preocupado, porque eu tenho projeto e eu tenho sonho. Falei: eu também tenho projeto e tenho sonho. Eu tenho. Agora você que tem seus projetos materializados, não erradica ele, não. Coloca mais um projeto. Que projeto, pastor? O reino de Deus daqui para frente será prioridade na minha vida. Fazer a vontade do meu Pai que está no céu é prioridade na minha vida. Ir para a casa do Senhor, prestar o culto a Ele, é prioridade na minha vida. Ir no hospital, visitar o enfermo que precisa de uma palavra amiga, esta é a minha prioridade. Ir na casa de Deus, adorar, evangelizar e falar do reino é a minha prioridade. Dentro desse contexto, você pode fazer projeto, você pode fazer plano de comprar ou de vender, de trocar de carro, de comprar terra, de montar uma empresa, de fazer muitas coisas. Só porque não esqueça, coloca um projeto que é prioridade entre os seus projetos. Sabe por quê? Porque se você não alcançar o seu objetivo, ou se Jesus voltar antes de você conquistar aquilo que você queria conquistar, mas se você tiver um projeto de priorizar Deus, você pode ter certeza que você, meu querido, vai morar nas mansões celestiais e vai viver no lugar que o Senhor preparou para você, que o Senhor preparou para essa igreja. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado uma morada eterna para esta igreja. É muito pouco para um povo chamado salvo, eleito, menina dos olhos de Deus. É muito pouco, meus queridos, nós envolver apenas com as coisas desse mundo. O apóstolo São Paulo, querendo convencer os irmãos de Coríntio, lá no capítulo 15, quando eles levantaram lá e falou que não tinha mais arrebatamento, que tudo que era sobre Deus, sobre Jesus, já tinha acontecido, e Paulo lutando com todas as suas forças, buscando de Deus sabedoria para colocar aquela convicção no coração e na mente dos coríntios, que o Senhor Jesus ainda não tinha voltado. Ele pegou e disse: olha, se Jesus não voltou, é vã a nossa pregação, e se é vã a nossa pregação, é vã a fé de vocês, que aceitou o plano de salvação pelo poder da pregação. Então, querido, aí Paulo falou: olha, ainda tem mais que eu digo para vocês. Se nós esperar em Deus só no carro do sonho, só na casa do sonho, só na empresa do sonho, só no salário do sonho, promoção do emprego, dobra salário. E Paulo falou: se nós for esperar em Deus só nessas coisas, nós somos os mais miseráveis que existem. Foi isso que o apóstolo São Paulo pegou e disse para nós. Então, queridos, tenha convicção e vamos nos alimentar dessa mais pura verdade. Nós podemos abrir mão de qualquer coisa. Já foi falado muito em cima desse púlpito. O dia que Davi pecou, e o dia que Deus mandou o profeta lá, que fez com que ele se reconciliasse com Deus, confessasse o seu pecado e tomasse uma atitude diante de Deus. Naquele dia, aquele momento que Davi tentou tampar o pecado, costurar, passar a mão no pecado e achar que tudo ia ficar bem. Enquanto ele estava daquele jeito, o que aconteceu? Ele sofreu um profundo desprezo. Ele sentiu que o Espírito de Deus não estava mais na vida dele. Ele sentiu uma tristeza porque não tinha certeza da salvação, e ele chorou amargamente, e ele abriu mão do reino,
abriu mão do status de rei, abriu mão da fama, abriu mão das riquezas, abriu mão de tudo, mas ele falou para Deus: mas não retira de mim o teu Espírito Santo. É o Espírito Santo que encoraja a nossa juventude e te planejar e falar: nós vamos para o pit dog, sim, vamos para a pizzaria, sim, vamos lá para a serra fazer uma caminhada, sim, mas é depois que nós ir na casa de Deus e adorar o nosso Deus. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus na vida dele. É por isso que o salmista Davi, ele não queria ficar sem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que fazia com que ele prostrasse diante de Deus e acreditava no poder e no livramento de Deus na sua vida. Mas ele pediu também: torna-me da alegria da salvação, porque o homem envolvido com o pecado faz o homem perder o rumo. O pecado leva o homem ao estágio de ignorância, que ele perde a aptidão para as coisas de Deus. Qualquer coisa serve para tomar o lugar de Deus na vida dele. Isso é fruto e consequência do pecado, meus queridos. Então Davi pegou e falou: torna-me dar a alegria da tua salvação. Mas o Davi ainda tinha mais coisa. Ele chegou e falou para o Senhor: Deus, não lança eu fora da tua presença, não me lance fora da tua presença. Então ele pediu 3 coisas. Pediu Deus para não tirar dele, não retirar dele o Espírito Santo, porque era pela ação e o poder do Espírito Santo que ele era levado dentro do templo, começava a adorar a Deus, enchia do Espírito, aí falava assim: mas vale um dia nos seus atos, de quem em outras partes 1000. Era o Espírito Santo que levava Davi a ter essa convicção que não tinha um lugar melhor de que prostrar na presença de Deus e buscar a Deus com toda a convicção. Mas ele pegou: não retira da tua presença, não tira eu de perto do Senhor, não tira, não. É isso que Davi estava dizendo: eu quero continuar tendo a companhia do Senhor do meu lado, na minha vida, porque sem a presença e sem a companhia do Senhor eu não sou nada. Então eu quero que a igreja do Senhor Jesus Cristo entenda isso, meus amados. Somos seres sociais dependentes, somos sim limitados, temos as nossas necessidades, temos os nossos compromissos, temos tudo. Mas eu aconselho mais uma vez a igreja do Senhor Jesus, do maior ao menor, do mais novo ao mais velho, membros e congregado dessa igreja. Eu aconselho você, meu querido e minha querida irmã, lute para que o Espírito Santo não te deixe, mas continue junto com você. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo sai da nossa vida, a nossa mente é cauterizada e tudo para nós é normal. Não temos medo mais do pecado. Pega e está pronto para pecar. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado, porque é nascido de Deus. Então lute para você não ficar sem o Espírito Santo. Busque a Deus para Ele continuar te dando essa alegria da salvação, porque tudo aquilo que lhe proporciona alegria, proporciona apego também, aquilo que te alegra, que você é feliz com ela, você sempre está querendo ficar junto, ou tomar posse, ou viver com ela. Então a alegria da salvação é algo que você não pode perder. Você tem que sentir esse gozo, essa alegria de estar na presença de Deus, de orar e buscar a presença do Senhor. E você precisa ser uma pessoa que você não é banido da presença de Deus, mas você continua na presença do Senhor, adorando, prestando a Ele o seu culto. Se Jesus manifestar nas nuvens e encontrar você nessa circunstância, você é verdadeiramente um candidato de estar ocupando as mansões celestiais, a casa que está preparada para essa igreja. Você já viu contar isso muitas vezes, de um missionário que estava longe do seu país, ficou muitos anos lá, envelheceu
lá em outro país, anunciando e falando do Evangelho do Senhor Jesus. Lá um dia, já velho, ele e a sua esposa vão retornar, vão. E quando eles foram para o aeroporto pegar o avião para ir embora para casa, para sua terra, ele já começou a imaginar como será a nossa recepção quando nós chegar lá na nossa terra. Tantos anos, já na velhice, saindo de lá muito novo, e agora retornamos velhos. Eu imagino que a nossa recepção será algo sem precedência. E eles vão naquela expectativa, naquela animosidade